tem que respeitar o homem. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil. Um dos personagens mais adorados do universo do espírito que anda é, sem sombra de dúvidas, o Coronel Weeks. Durante muitos anos, os leitores acompanharam o Coronel Weeks no comando da Patrulha da Selva. Se você não está lembrado, a Patrulha da Selva é uma organização paramilitar que faz a segurança nas linhas que separam a floresta das cidades nos vários países que fazem fronteira com a selva. Essa organização é independente e não está subordinada a nenhum dos governos que fazem fronteira com a selva. Na linha de comando nós temos sempre o coronel e o comandante supremo. O comandante supremo que jamais foi visto por ninguém e que nós leitores sabemos tratar-se do fantasma. O Coronel Weeks apareceu pela primeira vez na tira diária The Jungle Patrol de 1952, que trazia roteiro de Lee Falk e arte de Wilson McCoy. Ali ele foi apresentado já com algumas das características que o marcariam, principalmente o topete e o cachimbo. Entretanto, há uma curiosidade. Nesta primeira aparição, o coronel é chamado de Coronel James e não de Weeks. Aparece lá na porta do gabinete dele, Comandante James. Mais tarde, o seu nome foi modificado para Weeks e foi estabelecido que seu primeiro nome era Randolph. Este passará a ser o seu nome oficial nas tiras do fantasma. Entretanto, vale salientar que nas histórias escritas para o Tim Fantomen da Suécia é dito que o seu primeiro nome é William. Talvez fosse o caso de nós passarmos a chamá-lo de William Randolph Weeks. Ao longo de suas aparições nas tiras, Weeks sempre se perguntou quem seria o comandante supremo. Existem momentos muito interessantes de contato entre Weeks e o comandante, geralmente por aquele subterfúgio das cartas colocadas no cofre, e às vezes até mesmo o Weeks ouviu a voz do comandante, né? Na aventura O Mercado de Escravos de Múcar, o Coronel Weeks fala com o comandante supremo, o fantasma. Esse está do lado de fora, numa janela, fazendo-lhe algumas perguntas. Quando o Weeks questiona como ele pode ter certeza se é realmente o comandante supremo, o fantasma passa pela janela um papelzinho escrito o lema secreto da Patrulha da Selva, que é Justiça e Paz. E sempre foi muito legal a gente ver, né, a dinâmica entre o fantasma e o Weeks nas tiras. Verdade seja dita, nas tiras em que o Weeks vai aparecer, ele sempre foi um pouquinho mais que um simples coadjuvante. Isso porque Lee Falk muitas vezes não desenvolvia os personagens secundários da maneira que poderia, e com isso a gente ficava com alguns personagens bastante subutilizados. Isso não impediu que o Weeks protagonizasse alguns momentos marcantes nas aventuras do fantasma, como por exemplo na aventura The Master Spy, em que um espião se infiltra na Patrulha da Selva para tentar descobrir qual é a identidade do comandante secreto. E nessa história nós temos uma cena muito legal em que o fantasma aparece para o Weeks com o seu uniforme de fantasma e o Weeks fala com ele sem saber que estava falando com o comandante secreto a quem ele tanto admirava. Ele até chega a dizer: eu acho que eu reconheço a sua voz de algum lugar, a gente já se encontrou antes, alguma coisa, e o fantasma desconversa. Já o Tim Fantomen conseguiu desenvolver alguns aspectos do personagem que ficaram muito interessantes. Por exemplo, na aventura O Pugilista, uma aventura que infelizmente eu não consegui fazer a leitura dela, não achei essa história disponível para que eu pudesse lê-la, mas o que eu sei dela é que nessa história o jovem Bill, William Weeks, ele chega a Bangala e ele é um jovem irlandês que tem uma vida meio desregrada. Ele era um cara que se metia em confusão, era um criador de problemas, mas nessa história, segundo a sinopse, ele acaba se regenerando e ingressa nos quadros da Patrulha da Selva. Mas tem uma outra história muito legal do Tim Fantomen chamada Patrolman Weeks Suspended, algo como a suspensão do patrulheiro Weeks,
Nessa história, o jovem Cabo Weeks acaba sendo acusado de associação com criminosos e é suspenso do serviço ativo da Patrulha da Selva. Na verdade, foi um plano para desacreditá-lo, pois ele estava começando a incomodar alguns traficantes de marfim. Nessa história, ele faz uma coisa muito bacana porque ele se disfarça, ele raspa os cabelos e passa a andar com um tapa-olho para poder infiltrar-se na organização criminosa. E é quando ele inclusive descobre que quem estava facilitando as coisas para aqueles traficantes era justamente um membro da Patrulha da Selva, o Sargento Stark. Tinha que ser um Stark, não é verdade? Weeks também apareceu em histórias licenciadas da Gold Key, da Charlton, do próprio Tim Fantôme e até mesmo em histórias da RGE. As editoras muitas vezes fazem suas próprias interpretações do personagem, mas ele é sempre facilmente reconhecível. No filme O Fantasma, de 1996, nós temos Weeks como personagem, aparecendo então como Cabo Weeks e interpretado pelo ator Dan Carson. That man's been chewing on the wrong kind of jungle growth. You know what he's talking about, Captain? We both do. Oh, not now, Weeks. I'm not in the mood. The ghost who walks. The phantom. It's nonsense. According to legend, he's immortal. Been around for 4 centuries. Phew. Imagine it, Weeks. 400 years? Just isn't possible. Uma participação muito pequena, mas que provavelmente seria desenvolvida em futuros filmes do Fantasma, que infelizmente não aconteceram. Weeks é pai de Caroline, uma personagem que já apareceu algumas vezes em histórias tanto das tiras quanto do Tim Fantôme. Geralmente Caroline acaba se metendo em alguns apuros, em uma dessas histórias inclusive ela sofre um sequestro muito sério e o já aposentado Coronel Weeks vai pedir ajuda ao Comandante Supremo para salvar sua filha. São histórias realmente muito interessantes que mostram a confiança que Weeks tem no seu comandante, apesar de nunca tê-lo visto. Ou assim ele pensa. A última vez que nós vimos Weeks aparecendo como comandante da Patrulha da Selva em uma tira foi na aventura The Rogue Elephant, o Elefante Enfurecido. É uma aventura em que a Patrulha da Selva, como geralmente acontecia nas histórias do Lee Falk, aparece muito pouco, é uma aventura de 1967, e Weeks aparece ali pela última vez como comandante da Patrulha da Selva. Mais tarde seríamos apresentados ao Coronel Orobo, que aparece então como comandante da patrulha e sem nenhuma explicação do paradeiro de Weeks. Mas Weeks continuaria fazendo pequenas participações em aventuras do Fantasma. Por exemplo, na aventura John X, nós temos o já aposentado Coronel Weeks vestindo novamente seu uniforme e indo até a sede da Patrulha da Selva para fazer a integração do novo patrulheiro John X, que era o fantasma que havia perdido a memória, né? Como uma forma assim de honrar aquele patrulheiro notável. E ali nós vemos inclusive que ele tinha levado um tombo das escadas e ele está tendo que temporariamente usar um andador. Inclusive ali ele é acompanhado pelo seu neto, o jovem Capitão Weeks, que está continuando a tradição da família, fazendo parte das fileiras da Patrulha da Selva. Um dia a gente vai contar a história do neto dele e de como ele chegou a capitão. E por falar no jovem Capitão Weeks, é graças a ele que nós temos uma das mais notórias participações do ex-comandante, o Coronel Weeks, nas histórias do Fantasma. Na aventura dominical The Return of Colonel Weeks, nós temos uma situação em que o jovem Capitão Weeks é ferido gravemente por um grupo de malfeitores. Eles haviam sequestrado uma mulher e o Capitão Weeks acabou cruzando-lhes o caminho e foi ferido traiçoeiramente, indo parar no hospital. Enquanto o fantasma estava lutando para libertar a mulher sem saber exatamente o que havia acontecido com o Capitão Weeks, o Orobo vai até a casa de seu antigo comandante lhe dar a notícia ruim e os dois partem para o hospital.
No caminho, o Orobo e o Ix trocam impressões a respeito do seu desconhecido comandante. O Ix relata da vez que ouviu a sua voz nas sombras. O Orobo fala da vez em que ele teve um problema e foi visitado pelo comandante, mas que estava disfarçado e ele, portanto, não viu exatamente quem ele era. É então nessa aventura que finalmente nós ficamos sabendo como se deu a passagem de comando de Ix para o Orobo. Em um flashback, nós temos Ix chamando o jovem Orobo até sua sala e entregando-lhe o comando da patrulha em regime imediato. Ele estava se aposentando imediatamente e ninguém sabe exatamente o porquê. É então que Ix revela que o médico disse que ele tinha poucos dias de vida. Ix revela que na mesma noite ele foi visitado por um homenzinho pequeno que nós leitores conhecemos, Guran. Guran o visita e começa com ele um tratamento à base de um medicamento completamente natural. Com o passar dos dias, Ix foi se sentindo cada vez mais forte, cada vez mais vigoroso e percebeu que estava completamente curado. Em sua última visita, o homenzinho revelou a Ix que ele havia sido enviado por um fantasma. Quando Ix disse que nunca tinha visto um fantasma, o homenzinho disse: "Você também nunca viu o comandante secreto e ainda assim acredita nele." E aí começam as conjecturas entre o Ix e o Orobo. Talvez o comandante secreto tivesse enviado o homenzinho, ou talvez aquele homenzinho fosse o comandante secreto. Quando o Orobo argumenta: "Não, mas eu vi o comandante secreto, ele é um homem alto." Ele falou: "Não, mas talvez o comandante tenha mandado ele." Então eles ficam nessa dúvida, nessa discussão. É um momento realmente muito bacana. Nesse meio tempo, já que seu neto ainda vai levar um tempo para recobrar os sentidos, o Ix deixa o Orobo no quarto e sai para buscar um café. Ao chegar ao refeitório, eis que lá está um homem trajando o uniforme da patrulha da selva. E é então que o Ix percebe que está diante do próprio comandante secreto. Cara, a cena em que o Ix percebe que é ele é muito bacana, porque o Ix fica muito empolgado com aquilo. Depois de 1 hora, o Orobo resolve ver o que estava atrasando o Ix, e quando chega lá, o Ix revela que conversou com o comandante, que o comandante estava ali. O comandante esteve ali com ele, conversou com ele e era um cara como eles, trajando o uniforme. E o que é interessante é que o fantasma, o comandante secreto, não apenas visitou o Coronel Ix, como também visitou o Capitão Ix. É uma cena realmente, uma sequência muito bacana em que nós temos o comandante supremo aparecendo para esses dois homens, esses dois grandes representantes da patrulha da selva, que honram não apenas o nome da família, mas também o uniforme que eles trajam. O Orobo fica decepcionado e tenta a todo custo ver também o comandante secreto, sem sucesso. E essa história termina com o fantasma pensando: eu realmente preciso aparecer para o Orobo qualquer dia desses. É uma história muito bacana. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon, através dos links do Fantasma Brasil que se encontram aqui, na descrição do vídeo. Não esquece também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?